Depois que minha esposa morreu, contratei um empreiteiro para reformar seu antigo escritório de advocacia. Eu estava na igreja quando ele ligou e disse: Seu Roberto, o senhor precisa vir ver o que encontramos, mas não venha sozinho. Traga seus filhos. Quando cheguei, havia uma sala escondida atrás da parede. Fiquei chocado com o que vi lá dentro. Antes de contar o que havia naquela sala, me diga de onde você está assistindo e que horas são aí agora. 10 meses depois que a Helena morreu, finalmente encontrei coragem para lidar com o escritório dela. Não era grande coisa, apenas uma garagem reformada atrás da nossa casa na Rua das Palmeiras, uns 11 metros quadrados, mas tinha sido dela, seu santuário. Por 23 anos, ela exerceu advocacia ali, ajudando clientes idosos a proteger o que mais importava. A ironia disso só me atingiria mais tarde. Eu tinha evitado o lugar desde o funeral. Toda vez que passava por ali, eu a via pela janela, na minha mente, com os óculos de leitura no nariz, debruçada sobre a minha escrivaninha, cercada de processos. Mas ela se foi. E a Júlia, minha neta, precisava de uma sala de leitura mais do que eu precisava de um santuário da dor. Foi o que disse a mim mesmo quando liguei para o Marcos Silva. O Marcos já tinha feito trabalhos para nós antes. Honesto, confiável. Quando ele chegou naquela terça-feira no fim de setembro, o ar trazia o primeiro toque do outono. As folhas do ipê que dava sombra ao escritório da Helena estavam apenas começando a mudar. Só limpar e reformar, disse a ele, entregando a chave. Estantes para baixo, parte elétrica atualizada, iluminação melhor. A filha do meu filho adora livros. Marcos acenou com a cabeça. A dona Helena ia gostar disso. Voltei para dentro. Não conseguia ver ele desmontar o espaço dela. Seus livros de direito, seus diplomas, a caneca de café que ela nunca lavava direito, os blocos amarelos cheios da caligrafia cuidadosa dela, o frasco de perfume perto da janela. 3 horas depois, meu celular tocou. Seu Roberto, a voz do Marco soou tensa. O senhor precisa vir aqui. Meu estômago se apertou. O que aconteceu? Só venha ver. Ele estava parado na parede leste, perto da estante, aquela sob medida que a Helena insistiu em instalar em 2001. Ele tinha puxado ela uns 30 centímetros para frente. Se mexia fácil demais, disse. Aí eu achei isso aqui. Atrás havia um cofre embutido na parede. Pequeno, aço escovado, teclado digital. Eu não sabia que estava aqui, sussurrei. Ela escondeu bem, disse o Marcos. Tem trilhos atrás da estante. Desliza, se souber como. Minhas mãos tremiam. Você pode me dar um minuto? Ele acenou. Helena era esperta. Se ela escondeu algo, tinha uma razão. Fiquei sozinho no escritório que ainda cheirava levemente ao perfume dela. Partículas de poeira flutuavam na luz do sol. Lá fora, as folhas farfalhavam. Em algum lugar, um cortador de grama zumbia. O teclado brilhava em azul. Helena nunca mencionou um cofre, mas eu a conhecia bem. 45 anos ensinam padrões. O aniversário dela, nosso aniversário de casamento. 15 de 6/82. Nada. Tentei de novo, mais devagar. O cofre clicou. Meu coração disparou. Abri. Dentro havia um pendrive, um envelope pardo lacrado e uma pequena pilha de papéis com nomes marcados. Pessoas que eu reconheci do bairro. Mas o envelope me parou. Meu nome na caligrafia da Helena, para Roberto. Leia isso sozinho primeiro. A fita adesiva estava amarelada, velha. Minhas mãos tremiam tanto que tive que colocá-lo sobre essa escrivaninha dela para abrir. Dentro havia uma carta. 3 páginas escritas dos dois lados. Sua caligrafia precisa, a mesma que eu tinha visto em bilhetes, cartões e listas de compras. Não conseguia ler de pé. Afundei na cadeira dela e desdobrei as páginas. A primeira linha me tirou o fôlego. Meu querido Roberto, se você está lendo isso, eu já parti. E você encontrou o que estive escondendo por 3 anos. 3 anos. 3 anos ela carregou isso, enquanto o câncer a levava, precisava ler sozinho. Pedi ao Marco Silva que fosse para casa. Ele acenou, compreensão clara, e fechou a porta silenciosamente. Fiquei sozinho com as últimas palavras da minha esposa. O escritório escureceu. Luz do fim da tarde atravessava as persianas, lançando sombras sobre as escrivaninhas da Helena. Sentei em sua cadeira de couro, onde ela passou incontáveis noites revisando casos.
A carta pesava em minhas mãos. Papel de qualidade. Helena sempre acreditou que coisas importantes mereciam papelaria adequada. Forcei-me a ler. Meu querido Roberto, se você está lendo isso, eu já parti. E encontrou o que estive escondendo por 3 anos. O Marcelo não é quem pensamos que ele é. Meu peito apertou. Li de novo. Nosso filho mais velho, o bem-sucedido, do qual eu tinha orgulho por 44 anos. 3 anos atrás, Dona Conceição Oliveira veio ao meu escritório. Perdeu todas as economias, 280 mil reais. O consultor que levou o dinheiro era nosso filho. As palavras borraram. Pisquei e continuei. Investiguei, Roberto. Tinha que ter certeza. São 6 vítimas. 6 clientes idosos que confiaram em alguém chamado Rafael Santos. 1,4 milhão roubados ao longo de 10 anos. Rafael, nosso filho mais novo, o que lutava, o que entrou com recuperação judicial há 7 anos, que a esposa deixou, o que dava aulas de matemática e mal pagava as contas. Helena estava dizendo que o Marcelo usou a identidade do irmão. O pior é que o Marcelo usou a identidade do Rafael. Contas bancárias, assinaturas falsificadas, tudo em nome do Rafael. Se isso vier à tona, o Rafael será preso primeiro. Minhas mãos tremeram. Coloquei a carta e tentei respirar. Isso não podia ser verdade. Marcelo morava no Leblon, dirigia um Mercedes, levava a família todo ano para esquiar no Chile. Eu achava que ele era brilhante, bem-sucedido, confiável. Rafael, enquanto isso, sempre me pareceu frágil, quieto, decepcionante, se eu for honesto. Quando ele perdeu tudo e a Paula foi embora com a filha deles, me perguntei que decisões ruins ele tinha tomado. Peguei a carta de novo. Passei 2 anos reunindo provas. Não podia ir à polícia. A armação do Marcelo é perfeita demais. O Rafael seria acusado antes que qualquer um olhasse mais fundo. Eu precisava de provas que ninguém pudesse ignorar. O pendrive tem tudo. Rastros de dinheiro, registros bancários e uma gravação do Marcelo confessando. Eu fiz ele admitir. Disse que estava morrendo, que só queria a verdade. Ele acreditou que eu levaria o segredo dele para o túmulo. Uma gravação. Helena tinha gravado nosso filho, confessando que destruiu a vida do próprio irmão. Eu planejava expor ele depois da sua festa de aposentadoria. Queria que você tivesse uma última memória feliz antes de tudo desmoronar. Mas o câncer avançou mais rápido do que eu esperava. A decisão agora é sua, Roberto. Proteja o Rafael. Ele é inocente. Sempre foi o filho melhor e nós nunca vimos. Eu te amo. Desculpa não ter conseguido arrumar isso antes de partir. Helena. A assinatura tremia. Ela deve ter escrito isso quase no fim, quando segurar uma caneta doía. Coloquei a carta, tremendo. O filho de quem eu me gabava, que eu elogiava, admirava, era um ladrão que se aproveitou de idosos como Dona Conceição. E o filho que eu tinha pena, silenciosamente julgava, do qual me envergonhava, tinha sido incriminado por 7 anos. 7 anos de ruína. O divórcio. As dívidas. A vergonha na voz do Rafael toda vez que dinheiro era mencionado. Nada disso tinha sido culpa dele. Helena soube por 3 anos. Enquanto o câncer a consumia. Enquanto eu falava orgulhosamente do Marcelo e me preocupava com o Rafael. Ela apenas sorria e segurava minha mão. 44 anos. Eu estive cego por 44 anos. O pendrive estava ao lado da carta, rotulado na caligrafia da Helena. Seguro, não perca isso. A verdade. A prova que destruiria um filho e salvaria o outro. Eu tinha que saber. Tinha que ver por mim mesmo. O pendrive estava sobre a da escrivaninha, rotulado na caligrafia da Helena. Seguro, não perca isso. Minhas mãos tremiam quando conectei no notebook. Lá fora os postes já acesos. A Rua das Palmeiras tranquila. A vida normal continuava enquanto meu mundo desmoronava nesse escritório escuro. O pendrive abriu 2 pastas, vítimas e gravações. Cliquei em vítimas. 6 subpastas cuidadosamente nomeadas e datadas. Reconheci a precisão da Helena. 45 anos de trabalho jurídico em cada detalhe. Abri 01 Conceição Oliveira. Uma foto apareceu. Mulher idosa, de cabelos brancos, sorriso gentil, casaquinho florido. A avó de alguém. Abaixo da foto.
Conceição Maria Oliveira, 83 anos, viúva desde 2009. Cuidadora do neto, 16 anos, professora aposentada. Total roubado: 280 mil reais em 18 meses. Método: conta sob o nome Rafael Santos. CPF correspondia ao do Rafael. Assinaturas falsificadas, rastro. Fundos através de empresas fantasmas até contas de Marcelo Santos. 280 mil reais, economias de uma vida. Dinheiro para criar um neto. E o Marcelo levou, usando o nome do irmão. Mais 5 pastas, mais 5 vidas arruinadas. Cliquei em gravações, 8 arquivos de áudio. Meu cursor pairou sobre o primeiro. 2023-09-15, confronto Marcelo.mp3. 3 meses antes da Helena morrer. Cliquei em reproduzir. A voz da Helena encheu a sala. Calma, depois a do Marcelo. Suave e confiante. Helena mencionou Conceição Oliveira. Marcelo desconversou. Helena pressionou. Então o tom dele mudou. Disse que o nome do Rafael estava em tudo. Que o Rafael seria preso primeiro. Que os idosos tinham mais dinheiro do que precisavam. Que o Rafael era fraco, um fracassado. Então a Helena chorou. Uma porta bateu. Parei a gravação, minhas mãos mal conseguindo se mexer. A risada do Marcelo ecoou na sala silenciosa. Fria, orgulhosa, cruel. Eu venci, mãe, eu venci. Aquela voz pertencia ao meu filho, o filho de quem eu me gabava. O filho que eu achava forte e bem-sucedido. Mas o que eu ouvi não era força, era corrupção. Orgulho de destruir o próprio irmão. Satisfação em roubar de pessoas vulneráveis. Alegria em partir o coração da mãe moribunda. Eu podia ouvir a Helena chorando na gravação. Ela estava morrendo e passou seus últimos meses reunindo provas para proteger o Rafael da armadilha que o Marcelo construiu. 7 gravações restavam. Mais 6 vítimas? Não conseguia ouvir ainda. Precisava repensar tudo o que sabia sobre meu filho mais novo. A recuperação judicial, o divórcio, a vergonha nos olhos dele quando o dinheiro era mencionado. O jeito que a vida dele nunca parecia se recuperar. Não tinha sido fracasso. Tinha sido sabotagem. Helena estava certa. Rafael sempre foi o filho melhor. E eu estive cego tempo demais. Passei os próximos 3 dias revisando cada arquivo, cada documento, cada segundo daquelas gravações. Com cada pedaço de evidência, a vida do Rafael, suas lutas, seus fracassos, sua dor silenciosa, ganhava foco sob uma luz nova e devastadora. No primeiro dia, não conseguia parar de pensar no divórcio. 3 anos atrás, a Paula tinha deixado ele. Lembrei da ligação. A voz do Rafael baixa e firme. Ela acha que sou irresponsável financeiramente, pai. Que meu crédito está arruinado e que tô arrastando ela junto. Nós acreditamos. Eu acreditei. Até disse para Helena que o Rafael nunca foi bom com dinheiro, que os problemas dele eram culpa dele. Agora, eu sabia a verdade. As contas fraudulentas do Marcelo, todas abertas no nome do Rafael, tinham destruído o score de crédito dele. A recuperação judicial que se seguiu não foi fracasso do Rafael, foi a armadilha do Marcelo, cuidadosamente construída para incriminar o irmão enquanto ele enriquecia com dinheiro roubado. Nós culpamos o Rafael. O Marcelo nunca nos corrigiu. Na segunda manhã fiz algo que deveria ter feito anos atrás. Puxei o relatório de crédito do Rafael usando o acesso de uma conta conjunta antiga. O número me atingiu como um soco. 480. Uma pontuação que significava sem apartamento, sem empréstimo, sem saída. O relatório listava contas que o Rafael nunca abriu. Corretoras de investimento registradas entre 2014 e 2019. Todas inadimplentes. Um registro empresarial dizia: Rafael Santos, diretor, Santos Consultoria Financeira. Rafael nunca trabalhou em finanças. Ele dava aula de álgebra enquanto o tio Marcelo usava a identidade dele para criar empresas fantasmas. Cada fracasso carregava as digitais do Marcelo. Naquela noite, memórias se rearranjaram num padrão terrível. Rafael ganhava R$ 4.200 por mês. Cada verificação de antecedentes sinalizava o crédito dele, custando promoções. Em 2020, quando a Júlia precisou de cirurgia de emergência, o Rafael não conseguiu empréstimo. Lembrei da vaquinha online. Como fiquei envergonhado por ele. Agora via pelo que era, sobrevivência. Ele morava num kitnet, dirigia um Gol de 15 anos, nunca viajava, nunca reclamava.
Continuava dando aula, continuava aparecendo para a filha. Rafael não estava falhando, estava lutando contra um inimigo invisível. Enquanto isso, a vida do Marcelo brilhava na internet. Procurei o nome dele e fiquei enjoado. A casa dele no Leblon custava 1,5 milhão de reais. O LinkedIn dele o listava como sócio-diretor de uma firma sem clientes de verdade. Mercedes na garagem, ternos de grife, sócio de clube. Tudo financiado com 1,4 milhão de reais roubados de idosos que confiaram nele. No terceiro dia, dirigi até a casa da dona Conceição Oliveira. Uma casa simples com jardim bem cuidado. Ela abriu devagar, cautelosa, até eu me apresentar. Então o rosto dela amoleceu com compaixão pela Helena. Quando mencionei o dinheiro, os olhos dela se encheram de lágrimas. 280 mil reais, o seguro de vida do meu marido, estava guardando para o meu neto fazer faculdade. Disse a ela que o arquivo mostrava o nome do Rafael. Ela balançou a cabeça imediatamente. Impossível. O Rafael deu aula particular de matemática para o meu Pedrinho de graça. Aquele menino tem bom coração. Quando contei sobre o Marcelo, ela ficou quieta. Aquele polido. Perfeito demais. Confiei nele, mas sabia que o Rafael não era o mesmo homem. Prometi a ela que arrumaria isso. Sentado no carro depois, duas verdades se assentaram nos meus ossos. Rafael tinha sido destruído pelo próprio irmão. E eu estive cego por 44 anos. Helena viu. Ela passou seus últimos anos lutando pelo Rafael enquanto eu desviava o olhar. Agora, ela tinha me deixado às provas. Ligar para a polícia não era simples. O Marcelo tinha armado isso bem demais. Se eu falhasse, o Rafael seria preso primeiro. Eu precisava de um plano. Um que não deixasse dúvida de quem era o verdadeiro criminoso. Não podia ir à polícia, ainda não. O Marcelo tinha armado isso perfeitamente demais. Cada documento carregava o nome do Rafael, suas assinaturas, seu CPF. Sem as provas da Helena apresentadas do jeito certo, eles prenderiam o filho errado. Primeiro, eu precisava de um plano. E precisava de ajuda. 4 dias depois de encontrar o pendrive, liguei para Renata Almeida, uma das colegas mais próximas da Helena. Quando contei o que descobri, houve um longo silêncio. Eu sabia que a Helena estava investigando algo, disse a Renata finalmente. Mesmo durante a químio, ela trabalhava sem parar. Nunca me deu detalhes, mas eu sabia que era sério. Então, suavemente. Roberto, você precisa da Polícia Federal. A Helena uma vez mencionou um delegado, Carlos Mendes, crimes financeiros. Vou te passar o contato dele. Na manhã seguinte, liguei para o delegado Mendes. A voz dele era calma e experiente. O som de alguém que passou décadas desmontando mentiras cuidadosamente construídas. Enviei tudo através de um portal seguro. Os arquivos das vítimas, as gravações, as notas da Helena. Tudo. 3 horas depois, ele ligou de volta. Senhor Santos, as provas da sua esposa são sólidas, mas para processo criminal, precisamos de cooperação. Ou o sujeito se incrimina, ou apresentamos isso com testemunhas presentes. O senhor pode arranjar isso? Sim, disse. Posso. Mas isso significava algo que nunca imaginei. Armar uma cilada para o meu próprio filho. Nos 2 dias seguintes, mal dormi. Sentei no escritório da Helena, cercado de provas dos crimes do Marcelo, me perguntando como um pai entrega o próprio filho. Então pensei no Rafael, destruído pelo irmão, culpado pela família, punido por algo que nunca fez. Pensei na Júlia, de 12 anos, crescendo vendo o pai lutar enquanto eu desviava o olhar. Pensei na Helena morrendo de câncer, usando suas últimas forças para proteger o Rafael enquanto eu permanecia cego. Justiça para Helena, proteção para o Rafael, verdade para Júlia. Era isso que importava agora. No sábado de manhã, enviei uma mensagem para o grupo da família. Achei algo da mãe de vocês durante a reforma do escritório. Diz respeito à herança dela e nossa família. Preciso dos dois aqui sábado às 14 horas. Isso é importante. Rafael respondeu imediatamente. Sim, pai. Levo a Júlia? Tá tudo bem? 45 minutos depois, o Marcelo respondeu. Pai, tenho reunião com um cliente no Rio. Pode esperar? Escrevi. Não. 14 horas de sábado. É sobre a mãe de vocês. Não se atrase. O sábado chegou frio e cinza. Estava acordado desde as 5, revisando as provas mais uma vez. A carta da Helena estava sobre a escrivaninha ao meu lado.
Sua caligrafia firme mesmo quase no fim. Proteja o Rafael. Às 9, liguei para o delegado Mendes. Hoje, 14 Herer. Escritório da Helena. Estaremos lá às 13h30, disse. Fora de vista. Quando estiver pronto, abra a porta da frente. Passei o resto da manhã me preparando. Me vesti com cuidado, escolhendo a camisa azul, que a Helena sempre dizia que realçava meus olhos. Eles não brilham tanto aos 68 como antes, mas vesti mesmo assim. Achei a aliança da Helena, removida nos últimos dias, e a passei numa corrente no meu pescoço. Parecia que estava trazendo ela comigo. Às 13h45, ouvi um carro entrando na garagem. Minhas mãos estavam firmes. Minha determinação era de aço. Helena tinha passado 2 anos reunindo essas provas enquanto o câncer a matava, lutando sozinha para proteger o filho que eu não consegui ver. O mínimo que podia fazer era ser corajoso o suficiente para usá-las. Custasse o que custasse. Eles chegaram com minutos de diferença. Rafael chegou primeiro, segurando a mão da Júlia. O rosto da filha dele, de 12 anos, tenso de preocupação. Então o Marcelo chegou, estacionando a Mercedes, um carro que valia quase 2 anos do salário de professor do Rafael. Observei da janela enquanto subiam pela entrada. Rafael se movia com cuidado, uma mão descansando protetoramente no ombro da Júlia. Marcelo caminhava com a confiança de um homem que nunca duvidou do seu lugar no mundo. Ambos eram meus filhos, e um passou uma década destruindo o outro. Dentro do escritório da Helena, arranjei a sala com cuidado. Rafael e Júlia sentaram juntos no sofá pequeno. Júlia apertada contra o pai. Marcelo pegou a poltrona em frente a eles, se acomodando como se o espaço fosse dele. Fiquei de pé atrás da escrivaninha da Helena, o notebook aberto, as provas prontas. Obrigado por virem, disse firmemente. Sei que parece repentino, mas é importante. Marcelo olhou o relógio. Pai, tenho voo de volta para o Rio às 6. Podemos fazer isso rápido? Vai levar o tempo que precisar, respondi. 10 meses atrás, a mãe de vocês morreu. Antes de partir, ela me deixou uma carta. Uma carta sobre algo que descobriu. Algo que investigou por 2 anos enquanto o câncer a matava. Rafael se inclinou para frente, confuso. Pai, do que o senhor está falando? Tô falando de fraude, de roubo, de uso indevido de identidade, disse, levantando a carta da Helena. A mãe de vocês descobriu que 6 clientes idosos perderam um total de 1,4 milhão de reais ao longo de 10 anos. Tudo através de contas de investimento abertas no nome do Rafael. A sala congelou. O quê? Rafael sussurrou. Isso é impossível, eu nunca... Eu sei, disse, então me virei para o Marcelo. Mas alguém fez. Alguém que usou o nome do Rafael, o CPF dele, e falsificou as assinaturas dele. Alguém que garantiu que o Rafael levasse a culpa. Marcelo se levantou abruptamente. Pai, a mãe estava muito medicada no fim. Não pensava direito. O que quer que ela tenha escrito... Senta, disse com firmeza. Os dois. A autoridade na minha voz me surpreendeu. Marcelo hesitou, então sentou. A mãe de vocês estava lúcida o suficiente para reunir registros bancários, rastrear trilhas de dinheiro e gravar conversas, continuei. Ela confrontou o responsável. E gravou isso também. Girei o notebook em direção a eles e apertei play. A voz da Helena encheu a sala, calma, controlada. Marcelo, precisamos conversar. A voz do Marcelo seguiu, suave e confiante. Mãe, tô ocupado. Conceição. Oliveira perdeu 280 mil reais. Uma pausa. Isso é lamentável, volatilidade do mercado. Não, a Helena interrompeu. O dinheiro foi para uma conta no nome do Rafael, mas você controla. Observei o rosto do Marcelo enquanto a própria voz dele tocava de volta. A mandíbula dele se tensionou. Os olhos piscaram em direção à porta. Entendo. Roubo, disse a Helena. Entendo que você tem usado a identidade do seu irmão há 10 anos. Silêncio. Então o Marcelo riu. Um som frio, vazio. E o que você vai fazer? Ele perguntou na gravação. Vou às autoridades. Com o quê? O nome do Rafael tá em tudo. Ele vai ser preso, não eu. A Júlia estava chorando baixinho. O Rafael sentou congelado, olhando para o chão. A gravação continuou. Aqueles velhos tinham mais dinheiro do que precisavam, disse o Marcelo.
Usei para construir uma carreira e o Rafael, ele é fraco, um fracassado. Ninguém acreditaria nele ao invés de mim. Eu venci, mãe. Os soluços da Helena. Passos. Uma porta batendo. Parei a gravação. O silêncio depois foi sufocante. Rafael se levantou tremendo. Minha recuperação judicial, sussurrou. Meu crédito destruído. Foi você. Marcelo não disse nada. A Paula me deixou porque achava que eu era irresponsável. Rafael continuou, lágrimas correndo. Não consegui empréstimo quando a Júlia precisou de cirurgia. Tive que pedir ajuda para os meus alunos. Achei que era culpa minha, pai. Vô, Júlia sussurrou. E foi você, disse Rafael, a voz quebrando. Você destruiu meu casamento, minha vida, e me deixou acreditar que mereci isso. Marcelo se levantou devagar, sorrindo com desdém. E agora, pai? Vai entregar o próprio filho? Rafael abraçou a Júlia. Marcelo esperou confiante, certo de que eu não escolheria justiça sobre sangue. Ele estava errado. Nunca entendeu a mãe dele. Sim, disse baixinho. Vou. A palavra caiu como um martelo. O sorriso zombeteiro do Marcelo desapareceu. Rafael olhou em choque. Eu sabia que não havia volta. Marcelo se endireitou, o tom endurecendo. Beleza. Usei as informações do Rafael, mas não foi pessoal, pai. Foi negócio. Negócio? Mantive minha voz calma. Você roubou de pessoas que confiaram em você. Idosos que trabalharam a vida toda. Cala a boca, Rafael. Marcelo estourou, girando para o irmão silencioso. Aqueles velhos tinham mais dinheiro do que precisavam. Eu construí algo com isso. Fiz milhões enquanto você dava aula de álgebra por 4.200 por mês. Girei o notebook em direção a eles. 6 vítimas. Nomes reais. Conceição Oliveira, Antônio Silva, José Ferreira, Maria Costa. Cada um deles veio para sua mãe depois que você sumiu com a aposentadoria deles. Cliquei pelos arquivos da Helena. Aqui estão as assinaturas falsificadas. Sua letra imitando a palha do Rafael. Aqui está a trilha do dinheiro. Contas no nome do Rafael alimentando suas empresas fantasmas. Investimentos Mar Verde, consultoria cascata, todas suas. A mandíbula do Marcelo se tensionou. Ele olhou para a porta calculando. Quer a verdade? Ele zombou do Rafael. Cada fracasso que você teve foi porque eu fiz acontecer. Marcelo... Comecei. Não, vamos terminar isso. Ele se aproximou. A recuperação judicial. Eu. Cartões de crédito no seu nome, no limite, nunca pagos. Seu score caiu para 480. Por isso você não conseguiu empréstimos, promoções. Rafael tremia. Júlia se apertou contra ele. E a Paula? Marcelo continuou, cruelmente calmo. Mandei os extratos para ela. Contas que você não sabia que existiam. Ela achou que você estava mentindo. Destruí seu casamento de propósito. Para, Rafael sussurrou. Eu venci, Marcelo gritou. Você perdeu seu apartamento, seu carro, sua vida porque eu sou melhor. Pai, Júlia soluçou baixinho. Rafael assegurou incapaz de falar. Não, Marcelo, disse. Você perdeu. Abri a porta do escritório. O delegado Carlos Mendes entrou, seguido por 2 agentes da Polícia Federal. Marcelo Santos, disse Mendes firmemente. Você está preso por estelionato, uso indevido de identidade e abuso financeiro de idosos. Marcelo empalideceu. Pai, você não pode fazer isso. Sou seu filho. Um agente colocou as algemas nele. O som ecoou. Você deixou de ser meu filho, disse, minha voz quebrando, quando incriminou seu irmão e roubou de idosos, quando nos deixou acreditar que o Rafael estava falhando enquanto você o destruía. Por favor. A Helena sabia, continuei. Ela passou os últimos 2 anos morrendo e reunindo provas para proteger o Rafael. Precisou da morte dela para eu finalmente ver. Mendes leu os direitos enquanto Marcelo gritava ameaças que eu não ouvia mais. A porta se fechou. O silêncio irrompeu. Vô? Júlia perguntou. Onde estão levando o tio Marcelo? Ajoelhei. Ele machucou pessoas, querida. Agora tem que enfrentar o que fez. O papai está em apuros? Não. Seu pai é inocente. Sempre foi. Abracei o Rafael. Ele desabou em mim, soluçando. Sua mãe fez isso, disse suavemente. Ela sabia quem você é. Eu fui o cego.
Mais tarde, depois que eles foram embora, observei a rua vazia. A viatura tinha ido. O filho de quem me gabava estava perdido. O filho que passei por cima estava finalmente livre. Não houve vitória. Apenas verdade. A justiça foi feita. Não parecia vitória. Não houve julgamento. 3 semanas após a prisão do Marcelo, seu advogado contatou o delegado Mendes com proposta de acordo. As provas eram esmagadoras. Em troca de cooperação total, Marcelo recebeu 22 anos, ao invés dos mais de 50 que enfrentaria. Assisti à sentença sozinho. Rafael se ofereceu para vir, mas disse não. A juíza Carolina Ribeiro revisou o acordo e se dirigiu ao meu filho. Senhor Santos, o senhor não apenas roubou dinheiro, destruiu sistematicamente a vida do seu irmão. Usou o nome e identidade dele como cobertura. O senhor construiu seu sucesso sobre a ruína dele. Marcelo ficou em silêncio. Uniforme laranja da prisão, no lugar dos ternos sob medida. Esta é uma traição profunda. O senhor explorou vítimas idosas e incriminou o próprio irmão. A lei permite misericórdia, os fatos não. Ela o sentenciou a 22 anos, seguidos de 5 anos de condicional, e ordenou restituição completa de 1,4 milhão. Ele cumpriria pelo menos 19 anos. Tinha 44. Teria 63 quando saísse. Levaram ele embora, nunca olhou para mim. 2 meses depois, a restituição estava completa. A casa no Leblon foi vendida por 1,3 milhão. Mercedes, barco e contas foram liquidados. O governo recuperou 1,2 milhão. Adicionei 200 mil do seguro da Helena. Era o que ela teria querido. Cheques foram para 6 vítimas. Em média, 88% do que perderam. Dona Conceição recebeu 245 mil. Chorou. Graças a Helena, meu neto pode fazer faculdade. A reabilitação do Rafael veio devagar. O jornal limpou seu nome. A Secretaria de Educação o homenageou. Relatórios corrigiram seu crédito. A comunidade arrecadou 35 mil para ajudá-lo. Rafael chorou quando contou. 3 meses após a sentença, vendi a casa na Rua das Palmeiras. Memórias demais. Não podia ficar. Comprei uma casa a 10 minutos do Rafael. 2 semanas depois, Rafael e Júlia se mudaram comigo. Precisávamos um do outro. Comecei trabalho voluntário no Centro do Idoso, dando oficinas sobre fraudes financeiras. Transformar dor em propósito parecia continuar o trabalho da Helena. Na casa nova, recriei o escritório da Helena, escrivaninha, livros, diplomas. Um memorial a uma mulher que lutou contra câncer e corrupção, que usou sua última força protegendo o filho que eu não consegui ver. Ela nos protegeu mesmo após a morte, através de provas e verdade. Esse era o legado da Helena. Não os diplomas, não a carreira, mas a coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando custou tudo. Numa manhã fria de dezembro, realizamos cerimônia no escritório Memorial Helena. Janelas para o leste pegavam o sol da manhã. A escrivaninha embaixo, óculos de leitura emoldurados ao lado do diploma. Fotos de família nas prateleiras. Nosso casamento, os meninos crianças, o nascimento da Júlia. Não era um museu, era um espaço vivo. Rafael pagava contas ali. Júlia fazia lição na escrivaninha da Helena. Acima da escrivaninha pendia uma placa de bronze. Helena Santos, 1955-2024. Lutou pela verdade mesmo quando custou tudo. 4 de nós nos reunimos naquela manhã. Rafael e Júlia, Dona Conceição, que insistiu em vir, apesar do frio. E eu. O vô pediu para eu ler uma coisa, disse Júlia, sua voz de 12 anos firme apesar das lágrimas. Segurou uma página digitada. É uma redação que escrevi para a escola, uma pessoa que mudou minha vida. Pigarreou e começou. Minha avó morreu antes que eu pudesse conhecê-la de verdade. Eu só tinha 11 anos quando o câncer a levou. Mas esse ano aprendi algo incrível. Enquanto estava morrendo, ela também estava lutando. Não só contra o câncer. Estava lutando contra o crime. Meu tio fez algo muito ruim. Roubou dinheiro de idosos e fez parecer que meu pai tinha feito. Por 10 anos, a vida do meu pai foi arruinada por mentiras. Ele perdeu o crédito, o casamento e a confiança. Mas minha avó sabia. Mesmo doente, passou 2 anos investigando. Reuniu provas, gravou conversas e construiu um caso. Quando morreu, deixou isso para o meu avô achar.
Graças a ela, meu pai foi declarado inocente. Graças a ela, as pessoas más foram punidas. Graças a ela, recuperamos nossa família. Minha avó era como um anjo da guarda. Salvou meu pai mesmo depois de partir. Esse é o tipo de pessoa que quero ser. Alguém que luta pelo que é certo, mesmo quando é difícil. Júlia dobrou-lhe o papel. Dona Conceição enxugou os olhos. Rafael abraçou a filha, lágrimas correndo livremente. Então Rafael falou, voz grossa. Mãe, disse para a foto da Helena, obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Obrigado por lutar uma batalha que eu nem sabia que existia. Virou-se para mim. Pai, obrigado por terminar o que a mãe começou, por escolher a verdade, por me escolher. Não conseguia falar. Só segurei meu filho num abraço 41 anos atrasado. Depois que Dona Conceição foi embora e Júlia desceu, fiquei sozinho no escritório. A luz do sol lançava sombras longas sobre a escrivaninha da Helena. As pessoas perguntam como encontrei força para entregar meu próprio filho. A verdade é que eu não encontrei. A Helena encontrou. Ela lutou 2 batalhas. Uma contra o câncer, uma contra a corrupção. Perdeu a primeira, mas venceu a segunda. E essa vitória vai nos sobreviver a todos. Marcelo está cumprindo 22 anos na Penitenciária Federal de Catanduvas. Não visitamos. Algumas traições são profundas demais. Helena me ensinou que amor às vezes significa proteger os inocentes, mesmo quando custa tudo. Ela não apenas deixou provas, deixou verdade, e a verdade nos devolveu nossa família. Uma construída sobre honestidade, não lealdade cega. Neve caía além das janelas. A voz da Júlia chamou lá de baixo. Vô, o papai tá fazendo chocolate quente. Dei uma última olhada na foto sorridente da Helena e desci para me juntar a eles. 3 gerações se curando juntas. Me conta outra história da vovó, disse Júlia. Sorri. Toda história sobre ela é uma história sobre coragem. Tenho 68 anos agora. E se há uma lição que aprendi dessa história verdadeira, é essa. Não seja cego como eu fui. Não ignore os sinais. Não favoreça um filho sobre o outro. Não espere até alguém morrer para ver a coragem dele. Por 44 anos, achei que conhecia minha família. Deus me mostrou que estava errado. Achei que sabia de qual filho ter orgulho. Deus revelou que celebrei o errado. Achei que minha esposa era apenas uma boa advogada. Deus abriu meus olhos. Ela era uma guerreira. As histórias de vô que conto para Júlia agora são diferentes das que costumava contar. São honestas. Falam sobre erros, cegueira e aprender tarde demais. Mas também falam sobre redenção, sobre como Deus pode usar até nossos fracassos para trazer verdade à luz. Essa história verdadeira me ensinou que às vezes amor significa escolher justiça sobre conforto, que família de verdade é construída sobre verdade, não lealdade cega, que as pessoas que subestimamos, como meu filho Rafael, como minha esposa moribunda, são frequentemente as com maior força. Se você está vivendo uma história verdadeira assim agora, se suspeita que algo está errado, mas tem medo de olhar, não espere como eu fiz. Deus nos dá coragem quando precisamos, mas temos que estar dispostos a usá-la. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e se inscreva no canal. Muitas outras histórias estão chegando. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.